Nós vamos ver agora um outro assunto que é muito importante para aplicação posteriormente, quando nós formos analisar sistemas meteorológicos, que é o vento térmico, né? Então, o vento térmico, nós vamos ver que ele é um vento, chamado vento, mas ele não existe fisicamente, tá? Ele é uma relação entre os ventos reais entre dois níveis da atmosfera, tá? Mas nós vamos ver que o entendimento do vento, do conceito do vento térmico, e que ele é uma relação entre a parte termodinâmica com a parte dinâmica, é extremamente importante para que a gente possa, lá mais adiante, compreender os processos que levam à evolução de sistemas meteorológicos. Tá? Então, nós vamos começar aqui com uma definição do chamado vetor cisalhamento vertical. Então, lembrando, cisalhamento é alteração na direção e ou velocidade do vento na vertical. Então, o vetor cisalhamento vertical do vento é definido pela expressão V subscrito S, vetor, é igual ao vetor V2 menos o vetor V1, onde os vetores V1 e V2 referem-se respectivamente ao nível inferior e superior analisados. Aqui é importante destacar que nós estamos sobre a mesma posição horizontal, aí vemos um nível V1 e um nível V2 sobre a mesma posição, e aí nós pegamos o vetor vento em um nível V1 e o vetor vento no nível V2 e fazemos a diferença vetorial entre os níveis 2 e 1 sobre o mesmo ponto, e ali a gente define o vetor cisalhamento vertical. Graficamente, o vetor pode ser obtido da seguinte forma. Então, esse ponto A, aqui é um nível V1 qualquer e aqui outro um nível V2 qualquer, acima de V1, mas sobre o mesmo ponto. E aí eu vou pegar aqui, para fazer a diferença vetorial, eu pegaria V2 menos V1. Eu escreveria, quer dizer, desenharia o vetor V1 ao contrário aqui, negativo dele, somaria vetorialmente V2 com o negativo de V1. Mas eu posso fazer dessa forma aqui também. O resultado vetorialmente é o mesmo. Eu venho da extremidade de V1, né, e vou até a extremidade de V2. Por quê? Porque se VS é V2 menos V1, eu somo V1 dos dois lados da expressão, eu vou ter que o vetor V1 mais o vetor cisalhamento, aí eu vou ter o vetor V2. Nesse exemplo, o vento de sudeste no nível inferior, V1, passa a ser de sudoeste no nível superior, sobre a posição A. Os dois são sobre a mesma posição, mediante a adição do vetor cisalhamento, que é predominantemente de oeste. Então, nesse caso, o vetor cisalhamento é esse aqui, e ele é predominantemente de oeste. Lembrando, esse vento cisalhamento é um vetor, né? Ele não existe fisicamente, é só uma representação matemática. Controle térmico do vetor cisalhamento do vento. Então agora a gente vai começar a colocar a parte física nessa figura matemática que é esse vetor cisalhamento. Considerando que nos níveis superiores da atmosfera os ventos são aproximadamente geostróficos, como nós já vimos nos campos superiores da atmosfera, né, as isoípsas, né, elas são, contando em níveis de pressão constante, elas são muito menos recurvadas, na maior parte das vezes, né? Então a aproximação geostrófica é melhor ainda, não tem efeitos de atrito, etc., né, nos níveis superiores. Então, os ventos são aproximadamente geostróficos e eles variam, em geral, com a altitude. Então, a gente vai para níveis diferentes, o vento vai variando. A distribuição de pressão deve variar em diferentes níveis de altura geopotencial, ou seja,
Se o vento é aproximadamente geostrófico e ele varia com a altitude, então quer dizer que a distribuição, né, da pressão e, consequentemente, das inclinações das superfícies de pressão tem que variar com a altura também, né? Em diferentes níveis de altura geopotencial. Tais alterações no vento podem ser analisadas a partir de mudanças nas componentes da força de gradiente de pressão, ou seja, a partir de alteração na inclinação das superfícies isobáricas, né? Já vimos que quanto mais inclinada uma superfície isobárica, maior a velocidade do vento geostrófico, né? Suponhamos inicialmente que a pressão atmosférica seja uniforme, constante na superfície da Terra. Então vamos considerar pressão constante na superfície. Nesse caso, a força de gradiente de pressão na superfície seria nula e a velocidade do vento geostrófico seria igual a zero, certo? Para simplificar a nossa análise, vamos considerar isso. Pressão constante, não tem gradiente de pressão, então não tem força de gradiente de pressão, não tem movimento. E o vento, em qualquer nível, seria igual ao vetor cisalhamento entre esse nível e a superfície. Ou seja, o vetor cisalhamento é o quê? A diferença da velocidade do vento em um nível e o nível inferior. Se o meu nível inferior é a superfície e a velocidade do vento é zero, quer dizer que em qualquer nível o vento, o vetor vento lá, é o próprio vetor cisalhamento em relação à superfície, já que a diferença entre esse nível e zero vai ser o próprio valor naquele nível. Note que estamos desprezando o efeito de atrito, né? As variações da pressão com a altitude são determinadas principalmente por variações na temperatura, de forma que o gradiente vertical de pressão será maior em magnitude através de uma camada mais fria que em outra mais quente, considerando que tenham a mesma espessura. Então, vamos considerar uma camada, agora estamos dizendo, a mesma espessura. Então, assim, eu tenho uma região que é mais fria e uma região que é mais quente. Nessa região que é mais fria, se eu percorrer essa distância aqui, eu vou ter uma variação de pressão maior nesta distância do que eu vou ter na mesma distância se aqui for mais quente. Eu vou variar, a pressão vai variar mais na região mais fria, nessa distância, do que na região mais quente. Isso implicará o quê? Em que a separação de duas superfícies isobáricas também diminuirá com a temperatura, que é o que nós vimos na equação ipsométrica, né? Onde eu tenho ar mais frio, então eu tenho duas superfícies de pressão, 1500 HPA aqui e aqui. Aqui é mais frio do que aqui. Então isso quer dizer que entre 1500 HPA, onde é mais frio, a espessura é menor, porque o ar é mais denso, do que entre 1500 HPA numa região mais quente, onde o ar é menos denso. Então, para ter a mesma variação de pressão, eu tenho que ter uma espessura maior do que aqui, onde o ar é mais denso. Como de forma geral o ar frio se encontra nas latitudes mais altas, ou seja, mais próximo do polo, em todos os níveis da troposfera, de forma geral, existe uma componente horizontal da força de gradiente de pressão dirigida das latitudes mais baixas, ou seja, de próximo ao Equador, para as latitudes mais altas, que vai aumentando com a altitude até a tropopausa, tá? Desta forma, a componente oeste do vento aumentará com a altitude. Então, nós vimos lá, pegamos numa aula anterior, pegamos a superfície de 500 HPA, por exemplo, vimos que ela é mais elevada próxima ao Equador do que no polo. Aquela inclinação faz com que o quê? Próximo ao polo, em um certo nível de altura geopotencial, a pressão será mais baixa no sentido mais próxima do polo do que na região próxima ao Equador. Então, a força de gradiente de pressão ela está apontada da região tropical para a região polar. E isso vai implicar em quê? Que a gente tem aquela componente de vento predominantemente de oeste, tá? Então, à medida que eu vou subindo, a diferença de temperatura para o mesmo nível de altura geopotencial,
a diferença de temperatura vai aumentando, vai ficando cada vez mais frio acima do polo, o resfriamento é mais lento na vertical, na região tropical. Então a inclinação, à medida que eu subo, ela vai aumentando também, né? E isso implica o quê? Maior inclinação, maior força de gradiente de pressão. À medida que a gente sobe, é maior a intensidade do vento geostrófico à medida que eu vou subindo, porque a inclinação das superfícies de pressão vai aumentando. Acima da tropopausa, em geral, o gradiente de temperatura terá sentido oposto. Por quê? Porque nós vimos que a temperatura diminui com a altitude até a tropopausa. Depois ela fica constante e passa a aumentar, que é a região já da estratosfera. Aí o que vai acontecer? Vai inverter o gradiente de temperatura, né? Vai ter sentido oposto. De modo que a componente de oeste deverá diminuir com a altitude, podendo até passar a direção leste. A figura a seguir representa esse comportamento. Então vamos olhar essa figura aqui, ó. Vai ficar mais claro. Vamos considerar, ó, que eu estou na superfície e a pressão é constante, 1000 HPa, para simplificar. É constante no Equador e no Polo. Aqui na região do Polo é mais frio do que a região do Equador, que é mais quente. Então, por exemplo, a superfície de pressão de 500 HPa, ela estaria assim, com uma espessura maior na região do Equador em relação a 1000 do que na região polar. Isso a gente já viu da equação hipossométrica, a espessura depende da temperatura, então quanto mais baixa a temperatura, menor a espessura entre duas superfícies de pressão constante. Aí eu vou pegar, e como eu sei que à medida que eu vou subindo, né, aqui o resfriamento na região do polo é mais rápido do que na região do Equador. Então, por exemplo, entre 500 e 300, a inclinação vai ser maior ainda, porque ela vai estar mais baixa aqui do que aqui, porque na temperatura média dessa camada aqui é maior do que aqui. Então a inclinação vai ser maior ainda. E como o vento geostrófico aqui depende do gradiente de pressão, né? E o gradiente de pressão, no caso aqui, ele está dependendo dessa inclinação. Então, à medida que nós vamos subindo, né, as inclinações das superfícies de pressão vão ficando mais acentuadas e, consequentemente, a força de gradiente de pressão que nós vimos que em coordenadas de pressão depende do gradiente da altura geopotencial. Então nós vemos que aqui a taxa de variação da altura geopotencial entre dois pontos, a diferença entre dois pontos na mesma superfície de pressão, na mesma distância, a altura geopotencial varia mais para os níveis mais elevados do que nos níveis mais próximos da superfície. Então aqui o vento geostrófico vai ter uma velocidade maior, porque o gradiente de altura geopotencial é maior, tá? Na mesma superfície de pressão. E aqui, ó, atingindo a tropopausa, o que acontece? Aí a temperatura passa constante e depois passa a aumentar com a altitude. Então o que acontece? Nessa região aqui, o que vai acontecer? Na região polar, se nós lembrarmos lá daquelas figuras que nós vimos no início, né, daqueles perfis verticais da atmosfera, daquelas seções retas verticais, nós vimos que aqui as temperaturas nessa região, a tropopausa da região polar, na realidade ela vai ser mais quente do que a tropopausa na região equatorial e tropical. Então aqui passa a ser mais quente. Então o que acontece? A espessura entre duas superfícies de pressão começa a ser maior nessa região do que nessa região aqui. Então o que vai acontecer é que os gradientes vão ficando mais relaxados e eventualmente o que vai acontecer vão inverter aqui, ó, para níveis acima de 100 HPa, por exemplo, pode ter inversão. Então aqui a inclinação é nesse sentido. Então eu vou ter a força de gradiente de pressão, ela vai estar apontada para regiões de altura geopotencial mais baixa, para cá. Aqui, com a inclinação invertida assim, nesse caso aqui,
a força de gradiente de pressão está apontada no sentido do polo. Se inverter aqui a inclinação, a força de gradiente de pressão estará apontada no sentido do equador. E isso implica em quê? Que a direção do vento geostrófico, nesse nível mais superior, será oposta à direção do vento geostrófico nesses níveis aqui da troposfera. Então, da figura anterior, pode-se verificar que na troposfera, à medida que nos elevamos, os ventos geostróficos ficarão mais intensos na troposfera, em virtude do aumento da inclinação das superfícies obáricas. Também fica claro que quanto maior for o gradiente térmico horizontal, maior será a diferença de inclinação entre as superfícies obáricas adjacentes, e mais intenso, portanto, o cisalhamento existente entre dois níveis de pressão. Então é isso aqui. Ó. O gradiente térmico é a taxa de variação da temperatura, né, que está falando aqui, é horizontal, térmico horizontal, a diferença entre frio e quente. Quanto maior for a diferença entre as temperaturas do polo e do equador, maior vai ser o gradiente térmico horizontal. Então, quanto maior for o gradiente térmico horizontal, maior vai ser a diferença de espessura entre duas superfícies de pressão. Quanto maior for esse gradiente. Então, quanto maior for o gradiente térmico horizontal, maior vai ser a variação da inclinação das superfícies de pressão constante com a altitude. Consequentemente, maior vai ser a variação do vento geostrófico em altitude. Então, quanto maior a variação do vento geostrófico em altitude, maior o vetor cisalhamento do vento. Por quê? Porque o vetor cisalhamento, a definição dele é a diferença do vetor velocidade entre dois níveis. Então, quanto mais diferentes forem os vetores de velocidade em dois níveis, maior será o cisalhamento. Então, o cisalhamento depende do quê? Do gradiente horizontal de temperatura. Então, isso quer dizer o quê? Que nesse nível aqui, o gradiente horizontal de temperatura é menor do que aqui. Aqui a diferença é mais acentuada. Por isso que a inclinação é maior. Vamos supor que essas camadas aqui fossem da mesma temperatura. O que ia acontecer? Todas as superfícies de pressão seriam paralelas. À medida que eu vou aumentando a diferença de temperatura entre duas regiões, uma nessa posição próxima ao Equador e outra próximo ao polo, quanto maior a diferença de temperatura, então vai ser maior a diferença de espessura, maior a diferença de altura geopotencial entre esses dois pontos da mesma superfície de pressão. Ela vai estar cada vez mais inclinada quanto maior for a diferença de temperatura. Então é isso que está dizendo. Aí maiores diferenças de temperatura implicam em maiores inclinações, maiores valores do vento geostrófico à medida que sobe, ou seja, maior variação no vetor que representa o vento geostrófico entre dois níveis, maior diferença, consequentemente, maior valor ou mais acentuado o vetor cisalhamento, porque ele é definido como a diferença entre esses dois vetores. Então, nós vamos ver agora a equação do vento térmico, né? Então, seguindo aqui a nota. Os vetores de cisalhamento do vento, que se obtêm a partir de considerações geostróficas, são chamados ventos térmicos. Então, é o seguinte, nós estávamos falando do vetor cisalhamento do vento geral, né? Considerando ventos reais. Agora, nós vamos aproximar os ventos reais por ventos geostróficos. E aí, o vetor cisalhamento, nesse caso, é chamado vento térmico, né? Em virtude de serem controlados pela distribuição de temperaturas. Então, nós vimos que os gradientes de temperatura, eles influenciam na variação vertical do vento geostrófico. Então, esse é o caráter que é chamado térmico. Por isso que é falado vento térmico, né? Eles são, em geral, aproximadamente iguais aos vetores de cisalhamento reais, da mesma forma que os ventos geostróficos aproximam os ventos reais em grandes escalas, né? Desde que o vento geostrófico é uma boa aproximação do vento real, então o vento térmico é aproximadamente o vetor cisalhamento real.
né? A equação do vento térmico é obtida em coordenadas de pressão a partir da diferença entre os ventos geostróficos em dois níveis, inferior, eu vou chamar o nível 1, e superior, nível 2. Então, nós estamos colocando aqui os valores que expressam a magnitude do vento geostrófico em coordenadas de pressão em um nível 2 e um nível 1. Tá? Então, nós vamos ter aqui que VG2 é G sobre F, del Z2, del N, e VG1 é igual a G sobre F, del Z1, del N. Né? Então, o vento térmico vai ser VG2 menos VG1, né? E vai ser igual a G sobre F del N de Z2 menos Z1. E nós estamos considerando aí que N é a direção que vai ser normal às isoípsas, né? As linhas de mesma altura geopotencial. E no caso aqui, como nossas aproximações são de vento geostrófico, nós estamos supondo que essas isoípsas elas são também retilíneas. Né? Ou nós podemos obter em forma de componentes, que fica mais simples de entender. Como é a diferença entre os ventos geostróficos em dois níveis, então nós pegamos as componentes do vento geostrófico em um nível, as componentes do vento geostrófico no outro nível, fazemos a diferença entre as respectivas componentes e aí a gente obtém o vento térmico em componentes também. Então, aqui nós fazemos isso. A componente do vento térmico na direção x vai ser a diferença entre as componentes do vento geostrófico na direção x entre os níveis 2 e 1, e a componente do vento térmico na direção y vai ser a diferença entre as componentes dos ventos geostróficos nos níveis 2 e 1, também na direção y. A espessura da camada Z2 menos Z1 é diretamente proporcional à temperatura média da camada. Nós vimos então, né? Já vimos lá na termodinâmica que a espessura é proporcional à temperatura média da camada. A expressão acima diz que a velocidade do vento térmico é diretamente proporcional ao gradiente de espessura da camada, que depende da temperatura média da camada, que é a forma que está apresentada aqui, né? O vento térmico ele vai depender do gradiente de espessura. Então, e o gradiente de espessura depende da temperatura média, vai depender do gradiente de temperatura média. Analogamente, a direção do vento, no caso o vento térmico, é paralela a isotermas médias ou a linha das isoípsas médias. Então, é isso aqui. Ó. Nós vimos lá que o vento geostrófico, que o campo de altura geopotencial, ou seja, as isoípsas, elas funcionam como linhas de corrente para o vento geostrófico. Né? E nós estamos vendo aqui que as linhas de espessura, a forma funcional mostra que as linhas de espessura, se nós compararmos com a expressão do vento geostrófico em coordenadas de pressão, as linhas de espessura vão funcionar como função de corrente, como linhas de corrente para o vento térmico. E isso quer dizer o quê? Que o vento térmico está posicionado paralelo às linhas de espessura. Então, os valores das espessuras de uma camada isobárica, por exemplo, entre 1500 HPa, se calcula facilmente a partir da análise de ar superior, produzindo mapas de espessura. Esses mapas representam a distribuição da temperatura média da camada considerada. Então, assim, eu pego um mapa, nós vamos ver esquematicamente de forma simples, assim, mas eu pego um mapa em que eu tenho alturas geopotenciais, por exemplo, na superfície de pressão de 1000 HPa. Pego um mapa que tem as alturas geopotenciais
da superfície de pressão de 500 HPa. Aí, ponto a ponto, eu pego o valor da altura geopotencial em 500, diminuo da altura geopotencial em 1000. Aí eu vou ter a espessura da camada. Eu faço isso para cada ponto, para vários pontos. Depois eu traço isolinhas, unindo pontos que tenham a mesma espessura. E como a espessura depende da temperatura média da camada, ele vai coincidir o campo de espessura com o campo de temperatura média da camada. As linhas de espessura representam uma função de corrente do vento térmico, seguindo o mesmo critério de orientação do vento geostrófico. No hemisfério sul, vai ser, então, considerando o hemisfério sul, o vento térmico é horário em torno das linhas de temperatura média baixas, aí vão ser frias, então regiões mais frias são aquelas que têm temperatura média mais baixa. Lembrando, o conceito de frio e quente é relativo. Onde eu tenho as menores temperaturas médias, eu chamo de frio, e vai a analogia com o campo de ou altura geopotencial ou de pressão, equivale às baixas. Então, o vento térmico ele deixa as baixas temperaturas à direita, no hemisfério sul. E anti-horário em torno das altas, aí vamos chamar altas temperaturas, a gente está chamando de quente, né? Então, temperaturas médias mais altas, então o vento térmico vai deixá-las à esquerda, análogo ao vento geostrófico quando a gente fala de baixas pressões, altas pressões, ou menores alturas geopotenciais, maiores alturas geopotenciais. Agora nós vamos apresentar um outro conceito, que é o conceito de advecção térmica, né? Então, inicialmente, nós vamos apresentar o conceito de advecção, que é o transporte horizontal de uma propriedade pelo movimento médio do fluido. Tá? Então, vamos supor que essa propriedade eu estou representando pela letra T aqui. Matematicamente, a advecção é expressa dessa forma. É menos o vetor velocidade, a parte horizontal do vetor velocidade, ou seja, componentes U e V, por isso que tem esse H aqui, é o produto escalar do vetor velocidade com o vetor gradiente da propriedade T, né, com o sinal menos. E se a gente lembrar, isso aqui lá no termo da derivada total, a gente tem a derivada local e um termo que é o termo do vetor velocidade com o produto escalar do gradiente de uma determinada propriedade. Tá? Só que aparece lá com o mais. Então, aquele termo que a gente chama de termo de advecção, mas a advecção, na realidade, é com sinal menos na frente. Então, é aquele termo, vetor velocidade, fazendo produto escalar com o gradiente da propriedade com o sinal menos. E eu poderia colocar dessa forma aqui. Abrindo cada termo, é menos. Aqui são as componentes do vetor velocidade. Componentes horizontais, o I mais VJ, fazendo produto escalar com as componentes também da parte horizontal do gradiente, que vão ser ΔT, ΔT, ΔXI, mais ΔT, ΔYJ. Então, o produto escalar desses dois vetores vai ser o quê? Menos U, que multiplica ΔT, ΔX, menos V, que multiplica ΔT, ΔY. Então, produto escalar produz um escalar, logicamente. Né? A seguir é apresentado o exemplo do processo de advecção de temperatura. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho isotermas, linhas de mesma temperatura. Estamos olhando aqui, então esse plano aqui da tela é horizontal. Estamos olhando de cima. Essa é uma região de temperatura mais baixa e aqui temperatura mais alta. Então essas isotermas estão aqui. T1 é menor que T2, que é menor que T3, que é menor que T4. Então, frio e quente. O vetor velocidade, então, para simplificar, vamos supor que só tem componente de velocidade na direção x. Então, o vetor velocidade aqui vai ser o i. E estamos colocando ele apontado para a direita. Né? Então, o escoamento é da esquerda para a direita. E no caso,
o vetor gradiente, né, ele está orientado no sentido de maior taxa de crescimento da propriedade. A propriedade é temperatura, então os maiores valores estão aqui em T4, menor em T1, então o gradiente é perpendicular às isotermas, então a maior taxa de crescimento é nesse sentido. Tá? Nesse caso aqui, termo de advecção vai ser o quê? Só essa a primeira parte aqui, que só tem componente de advecção na direção x, menos u del t del x. Tá? Eu faço o produto escalar do vetor u com gradiente de t, no caso vai ser só a parte del t del xi, o produto escalar vai ser isso, menos u del t del x, com sinal menos, isso é advecção, tem que ter o menos na frente. Então vamos lá. O menos é menor que zero. O U é maior que zero. Del T, del X está apontado para cá, orientado para a direita, também é maior que zero. Então, esse produto aqui, negativo vezes positivo, positivo, dá negativo. Tá? Então, isso quer dizer que a contribuição pelo transporte da propriedade de temperatura, pelo movimento médio do fluido, que a gente está dizendo que é todo no sentido positivo de x, ele vai ser negativo. E é isso que a gente espera. Vamos supor que nesse ponto aqui eu fico com o termômetro, fico medindo a temperatura. À medida que a massa de ar, a região mais fria, vai se aproximando desse ponto aqui, a temperatura vai caindo. É o que a gente espera. Por quê? Isso daqui, a componente U, é o movimento do fluido. Está medindo a velocidade do movimento do fluido. Eu estou fixo, parado na mesma posição, estou medindo a temperatura. Então, o fluido está se deslocando e trazendo o ar mais frio para a região onde estou. Como é que seria em termos dimensionais? Eu vou ter o menos, U é em unidades de metro por segundo, que é a velocidade, e gradiente de temperatura seria, por exemplo, graus Celsius por metro. Tá? Então, o produto aqui dá menos graus Celsius, cancelamento com metro, menos graus Celsius por segundo. Então, é isso. A ideia da advecção é que ela representa o quê? A taxa de variação da propriedade no tempo, localmente, devido ao efeito de movimento do fluido que está transportando a propriedade. Então, nesse caso, o que eu estou esperando? Que o ar frio está se movimentando aqui para cima da minha posição, então ao longo do tempo a temperatura cai. Então por isso que é negativo. Então seria, sei lá, menos 0,1 graus Celsius por segundo, por exemplo. O valor numérico vai depender disso aqui, né? Da velocidade e do gradiente. Vamos ver um outro caso aqui. Agora vamos inverter, né? Eu estou aqui é a região quente, aqui é a região fria. As isotermas estão posicionadas dessa forma aqui. E eu estou com a temperatura T1, que é maior que T2, maior que T3, maior que T4. É o inverso disso aqui. Na nota, se tiver ao contrário, por favor, corrijam aqui. Então, é quente aqui e frio aqui, já que essa temperatura é maior que as que estão à sua direita, aqui a leste. Né? Então, vamos supor que o vetor velocidade ainda aqui, ele é o positivo. Então, está vindo positivamente aqui, a velocidade é no sentido positivo de x. Então, veio o i para cá. Só que o gradiente de temperatura agora é oposto. Por quê? O gradiente sempre aponta o vetor gradiente orientado no sentido de maior taxa de crescimento da propriedade. Então, está crescendo para cá. Então, o gradiente está para cá. Tá? Então, o que é o termo de advecção? Menos U que multiplica del T del X. Né? Então, no caso, U é positivo, mas a orientação do gradiente é para a esquerda, que é oposta ao sentido positivo de X. Então, a temperatura, à medida que eu avanço no sentido de X, a temperatura cai. Então, a taxa de variação da temperatura no sentido de aumento de x, que é isso aqui, que é a expressão da derivada ΔT del x, é negativa, esse termo. Esse é positivo, com menos na frente eu tenho
um valor negativo, multiplico um positivo, multiplico um negativo, isso dá positivo. Então seria mais, em termos de unidade, mais graus Celsius por segundo. Ou seja, a taxa de variação da temperatura no tempo é positiva. E isso é o quê? Faz sentido, porque eu estou, como o vetor velocidade está apontado aqui para a direita da figura, quer dizer que o fluido está se deslocando, está sendo transportado, o ar quente está sendo transportado para cima dessa posição. Lembrando que a advecção está sendo medida, o efeito dela em um ponto fixo. Quem está se movimentando é o fluido. Então a propriedade está sendo transportada pelo movimento médio do fluido. Então esse é o conceito de advecção. Transporte horizontal de uma propriedade pelo movimento médio do fluido. Ok? Enfocando agora o campo de temperatura atmosférica, observamos que as isotermas não são, em geral, paralelas às isóbaras. De forma geral, isotermas não são paralelas às isóbaras. Tá? Logo, a direção do vento térmico normalmente será diferente da direção do vento geostrófico. Tá? Para se estimar o vento geostrófico em níveis superiores, o vento térmico deve ser adicionado vetorialmente ao vento geostrófico no nível inferior. Então vamos lá. O que é o vento térmico? É o vetor cisalhamento do vento geostrófico. Então, se eu tenho o vento geostrófico em um nível, o vento geostrófico em outro nível, o vento térmico é a diferença. Esse vento geostrófico, vetorialmente, diminui o vento geostrófico aqui. Então, seria vetor V2, vento geostrófico no nível 2, menos o vetor vento geostrófico no nível 1. Esse aqui é o vento térmico. Então, se eu pegar o vento geostrófico no nível 1 e somar com o vento térmico, eu vou obter o vento geostrófico no nível 2. Né? Então, a figura a seguir mostra um exemplo do vento térmico e o vento resultante em um nível superior. Então, vamos lá. Nessa figura, a linha tracejada representa isolinhas de espessura, essas aqui, ó, entre 500 e 1000 HPa. E as linhas contínuas isoípsicas da superfície de pressão de 1000 HPa. Então vamos lá. Eu estou no hemisfério sul. Isso daqui é uma linha de altura geopotencial da superfície de pressão de 1000 HPa. Então, por exemplo, aqui seria 100 metros. Então, a superfície de pressão de 1000 HPa está a 100 metros do nível médio do mar, ao longo dessa linha aqui. E essa aqui é da superfície de pressão de 1000 HPa, ela está a 120 metros, seguindo essa linha aqui. Ou seja, a superfície de pressão de 1000 HPa está aumentando a altura geopotencial dela daqui para cá. Tá? Ou seja, de sudoeste para nordeste, no sentido de aumento da altura da superfície de pressão de 1000 HPa. E eu tenho o campo de espessuras, que é esse aqui, ó. Eu tenho 5.500 metros aqui, que é a espessura entre a superfície de pressão de 500 HPa e a de 1000 HPa. É 5.500 metros. Eu peguei vários pontos com altura geopotencial da superfície de pressão de 1000 HPa, vários pontos com a altura geopotencial da superfície de pressão 500 HPa, diminuí um do outro e tracei linhas aqui. Então esse une todos os pontos que têm diferença de 5.500 metros, todos os pontos que têm diferença de 5.550 metros. Então o que a gente vê aqui? Se as espessuras são maiores aqui do que aqui, entre as mesmas superfícies de pressão, 500 e 1000 HPa, quer dizer que, como a espessura depende da temperatura média da camada, a temperatura média da camada nessa região é mais alta do que nessa região aqui. Certo? Porque aqui, sendo maior a espessura, é mais quente, menor a espessura, menos quente, mais frio.
Então, por isso que eu coloco quente e frio. Tá? Bom, se o meu vento, se a minha superfície de pressão de 1000 HPA, aqui é 100 metros e aqui é 120 metros, quer dizer que aqui é uma região de baixa pressão, porque menores alturas geopotenciais, elas são, se referem a regiões de mais baixas pressões. E regiões de maiores valores de altura geopotencial se referem a regiões de mais altas pressões. Então aqui é baixa pressão, alta pressão. No hemisfério sul, o que acontece? O vento geostrófico deixa as regiões de baixa pressão à direita. Então esse aqui é o vento geostrófico em 1000 HPA. Tá? Vamos supor que aqui eu estimo, então, se aqui é 5.500 metros, aqui é 5.550 metros, aqui é quente e é frio, o vento térmico, ele se posiciona paralelo às linhas de mesma espessura, então ele vai estar orientado ao longo dessas linhas de mesma espessura aqui, e ele é orientado como o vento geostrófico, com baixas à direita e altas à esquerda. E no caso são temperaturas médias. Então isso quer dizer que como é frio aqui e quente aqui, o vento térmico vai estar orientado nesse sentido aqui, paralelo às isotermas. E aí o que eu faço? Eu pego o vento geostrófico de baixo, do nível de baixo, VG1, somo com o vento térmico, que é o vento de cisalhamento, então eu transporto paralelo aqui para cá, esse é o vento térmico, somo vetorialmente o vento geostrófico em 1000 HPA com o vento térmico, que representa a diferença dos ventos geostróficos em 500 e 1000, porque ele foi estimado a partir dessa espessura 500 mil, somo os dois e eu vou ter aqui o vento geostrófico de 500 HPA. Então, o que a gente tem aqui? O campo de pressão em 1000 HPA está assim, o campo de temperatura está orientado assim, temperatura média. E aqui, se o vento geostrófico em 500 HPA está assim, isso quer dizer que as linhas, as isoípsas, né, da superfície de pressão de 500 HPA estão posicionadas assim, ó, paralelas ao vento geostrófico em 500 HPA. Então está tudo desencaixado. 100 está aqui, a espessura está assim e o campo de geopotencial, de altura geopotenciais em 500 está desalinhado também. Então, é isso que é um comportamento típico da atmosfera, né? Não necessariamente vai ter alinhamento entre todos esses campos, em diferentes níveis. Então, além de ser proporcional ao gradiente de temperatura horizontal que nós vimos, então a magnitude do vento térmico depende do gradiente de espessura, né? Que se refere ao gradiente de temperatura média da camada. O vento térmico é proporcional a ΔZ, ou seja, a espessura da camada através da qual a mudança cisalhamento está sendo computada. Então, ele depende. Então, nós vimos lá naquela figurinha que mostrava os campos de temperatura variando com a altitude, naquela forma simplificada, botamos todos alinhados, vimos que o cisalhamento do vento depende da temperatura, do gradiente de temperatura média da camada. Consequentemente, é proporcional também ao gradiente de espessura, né? Se as isotermas não mudarem muito de direção com a altitude, o que é frequentemente comum na atmosfera, para ΔZ suficientemente grande, né? Então estou falando um ΔZ suficientemente grande, ou seja, níveis elevados da troposfera, o vento térmico irá compor a maior parte do vento geostrófico, né? Então, quando a gente vamos nos elevando na atmosfera, então, nos níveis mais baixos da atmosfera, os campos são bastante desalinhados, mas à medida que nós vamos nos elevando na atmosfera, o que acontece é que as isotermas elas vão ficando com a característica mais de
as temperaturas mais altas no sentido do Equador e as temperaturas mais baixas no sentido do polo. Nós vimos isso quando nós olhamos aqueles campos de altura geopotencial em 500 HPA, nós vimos que eles tendem a ficar não com aquelas células de circulação fechadas, mas são ondas relativamente de amplitude, de comprimento de onda relativamente grande e mais vão tendendo a ficar mais alinhadas com os paralelos, né? Então, os maiores valores de temperatura, e consequentemente maiores alturas geopotenciais lá no sentido do Equador e menores no sentido do polo. Então, o que acontece? Quanto mais alinhado eu vou tendo o meu campo de temperatura, o gradiente térmico, ele vai, se for suficientemente grande a camada, o gradiente térmico vai estar apontado o quê? Do sentido do polo para o Equador. Vai tender a ficar cada vez mais perpendicular aos paralelos ou mais acompanhando os meridianos. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O vento térmico, ele vai se posicionar, ele é perpendicular ao gradiente de temperatura, então ele vai estar posicionado mais no sentido de oeste para leste. E isso quer dizer que quanto mais elevado o nível que eu estou considerando a espessura em relação, por exemplo, à superfície, mais o vento térmico ele vai sendo composto, ele vai compor o vento geostrófico. Porque quanto maior o vento térmico, eu pego o vento geostrófico na superfície, somo o vento térmico, eu vou ter o vento geostrófico no nível superior. Se o vento térmico, uma grande parte dele está relacionada com o sentido oeste para leste, quer dizer que nos níveis superiores, quando eu somar o vento térmico, eu vou ter uma grande componente que vai ser no sentido oeste para leste. Então é isso que está falando. O vento térmico irá compor a maior parte do vento geostrófico. No nível superior. É isso que está sendo falado. Assim, à medida que nos elevamos, o vento se tornará cada vez mais paralelo às isotermas, bem como às isoípsas em mapas de pressão constante. Então, à medida que eu vou subindo na atmosfera e vou ficando em níveis cada vez mais altos, o gradiente de temperatura vai se posicionando cada vez mais no sentido do polo para o Equador. Então, as linhas de espessura vão ficando cada vez mais paralelas aos paralelos de latitude, ficando cada vez mais zonais, certo? E aí o vento térmico vai ficando cada vez mais paralelo a essas isotermas e, consequentemente, maior componente de oeste para leste. Note-se também que, a partir da análise do vento térmico, pode-se avaliar a advecção de temperatura predominante na camada. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Na figura anterior, pode-se notar que há advecção quente em 500 HPA e em 1000 HPA. Dessa forma, espera-se que a camada 500 HPA a 1000 HPA esteja sofrendo advecção quente. Consequentemente, uma vez que a espessura é proporcional à temperatura média da camada, espera-se que ela aumente ao longo do tempo, o que deverá levar ao aumento da temperatura, da altura geopotencial da superfície de 500 HPA. Então vamos aqui à figura para interpretar o que foi apresentado no texto lá. Vamos lá. O vento geostrófico em 1000 HPA está aqui. Tá? Aqui é a região em que eu tenho, né, o ar mais quente na média e aqui ar mais frio na média da camada. Então, ó, o vento geostrófico está para cá e o gradiente médio de temperatura está para cá. Então, o que está acontecendo? Está sendo transportado pelo vento geostrófico em 1000 HPA ar quente daqui para cá. Então, a temperatura média que eu espero da camada, devido ao efeito da advecção de 1000 HPA, é de aquecer essa região aqui. O de 500 HPA está aqui. Então, de forma geral, o gradiente está para cá. Então, o vento geostrófico está trazendo também ar mais quente daqui para cá, em 500 HPA. Uma outra forma mais simples da gente ver é fazer o seguinte: pega e calcula o vento médio geostrófico
entre 500 e 1000 HPA. Então seria o quê? Eu pego, por exemplo, o vento de 500 HPA, somo aqui vetorialmente com o vento geostrófico em 1000 HPA, daria todo esse vento aqui, pega esse vetor, transporta para cá, soma os dois, vem para cá e divide por 2. Ele vai dar exatamente aqui, ó, nessa outra diagonal aqui. Então é pegar o ponto médio aqui, então está o vento em 1000 aqui, o vento em 500 mil, em 500 aqui, o vento médio é esse aqui, ó, entre 500 e 1000 HPA. Entre 500 HPA e 1000 HPA daria a origem do vetor aqui e a extremidade aqui. Ou seja, o vento médio geostrófico está trazendo o gradiente médio gradiente de temperatura média. Nesse sentido está apontado para cá e o vento médio está para cá, ou seja, o vento geostrófico médio está trazendo ar quente daqui para cá. O que isso vai acontecer? Que se essa região aqui, ar quente está sendo transportado para ela, quer dizer que a tendência é que essa região de espessura maior está sendo trazida para cá. Ou seja, a superfície, a espessura nesse ponto, ao longo do tempo, ela deverá tender a aumentar, porque está vindo o ar mais quente, com uma espessura maior, então a espessura vai tender a aumentar. E aí o que vai acontecer? Com a espessura tendendo a aumentar, a altura da superfície geopotencial de 500 HPA tende a subir. Se fosse ao contrário, tivesse sendo advectado ar frio aqui sobre esse ponto, então a tendência seria o quê? Da espessura diminuir, se a temperatura média da camada tendesse a diminuir, a espessura ia tender a diminuir sobre essa posição, então a altura geopotencial da superfície de 500 HPA tenderia a baixar. Então, esse é importante, esse conceito de advecção da temperatura média expresso pela advecção do campo de espessura, né? Que o campo de espessura ele representa a temperatura média da camada. Então, a maneira mais fácil da gente entender seria: pega o vento geostrófico médio entre os níveis que me interessam, no caso aqui 500 é 1000, que normalmente são esses dois que a gente usa, faz a média deles, então o vento geostrófico estaria para cá, vento geostrófico médio, o vetor de gradiente de espessura estaria para cá, então o produto escalar dos dois, então são vetores opostos, o produto escalar deles vai dar negativo, então sentidos opostos. Só que a advecção tem um sinal menos na frente, então isso daqui, vetores opostos, dá a advecção positiva da quantidade. Se os vetores estão no mesmo sentido, então é a advecção negativa da propriedade. Então, retornando ao texto. Então, voltando no nosso exemplo lá, uma vez que a espessura é proporcional à temperatura média da camada, espera-se que ela aumente ao longo do tempo, o que deverá levar ao aumento da altura geopotencial da superfície de 500 HPA. Pode-se verificar que se o vento térmico for paralelo aos ventos geostróficos nas duas camadas, respectivamente, não haverá advecção de temperatura média na camada, como ilustrado na figura abaixo. Então, vamos supor que eu tenho aqui a superfície de pressão de 1000 HPA, tá aqui com essa altura geopotencial de 100 metros e essa aqui de 120 metros. Então, esse é só o campo de altura geopotencial. Isoy precisa de 100 metros, 120 metros, de 1000 HPA. E as linhas de espessura entre 500 e 1000 HPA são essas aqui, 5.450 e 5.500. Tá? Então, quer dizer o quê? Espessura menor, ar mais frio, na coluna de ar entre 500 e 1000 HPA, temperatura média menor aqui do que aqui, porque aqui a espessura é 5.500, aqui essa espessura 5.450, ou seja, espessura maior aqui do que aqui, temperatura média da camada mais alta aqui do que aqui, então aqui é quente e aqui é frio. Isso quer dizer o quê? Nesse caso, o vento térmico ele está orientado ao longo das linhas de espessura,
então ele vai estar orientado para cá, deixando as menores temperaturas à direita. Então está paralelo aqui. Ó. E esse aqui é o campo de altura geopotencial de 1000 HPa, quer dizer, pressão mais baixa aqui em 1000 HPa, mais alta aqui. Então, o vento geostrófico em 1000 HPa poderia ser, por exemplo, esse aqui, orientado deixando as menores pressões à direita e menores alturas geopotenciais. Vou pegar o vento geostrófico em 1000, somar o vento térmico, então eles são paralelos, pego ele e somo aqui, eu vou ter esse vento geostrófico em 500 HPa. Como é que eu estimo o vento geostrófico no nível superior? Pego o vento geostrófico no nível inferior, somo o vento térmico, eu tenho o vento geostrófico no nível superior. Seria esse aqui. Isso quer dizer o quê? Que o campo de alturas geopotenciais em 500 HPa está paralelo aqui ao vento geostrófico também. Então, o vento geostrófico em 500 é paralelo ao vento geostrófico em 1000, que é paralelo ao vento térmico. O que é a advecção? A advecção é o produto escalar menos o produto escalar do vetor velocidade com o gradiente da propriedade. Se eu pegar o vento geostrófico médio entre 500 e 1000 HPa, eu pego VG 1000, somo com VG 500, divido por 2. Ele vai dar apontado para cá também, ó, paralelo a esses dois. O gradiente de temperatura está apontado para onde? Considerando esse ponto, o gradiente de temperatura está para cá, ó, perpendicular ao vento geostrófico médio. Se é perpendicular, então o produto escalar entre dois vetores perpendiculares é zero. Então, o produto escalar é o quê? A projeção de um vetor sobre o outro. Então, se o vetor, o gradiente é normal ao vento geostrófico médio, quer dizer que a projeção do vento geostrófico sobre o gradiente é zero. O produto escalar entre eles é zero. Se o produto escalar é zero, isso quer dizer o quê? Que não há advecção, a advecção é nula. E isso quer dizer o quê? Que o vento, como o vento médio está correndo paralelo ao campo que define a variação da temperatura média, ele não está nem transportando nem ar quente para cima dessa posição, nem ar frio. Ele está seguindo paralelo ao campo de temperatura, ele nem transporta ar quente para cá, para cima da posição, nem ar frio, porque ele está paralelo. Então, ele só está transportando ar da mesma temperatura que essa isolinha aqui, ó. Se aqui é 5.450, 5.500, talvez aqui seja 5.480, alguma coisa assim, né? Então, e todos os pontos aqui é 5.480, então é ar na mesma temperatura que está sendo trazido para cá. Então não tende nem a aumentar nem diminuir a temperatura média da camada, consequentemente não vai ter impacto para alterar a altura da superfície geopotencial aqui por advecção térmica da temperatura média da camada. Não tende a modificar nessa situação. Então, quando os campos de temperatura média da camada e os campos de altura geopotencial, eles estão paralelos, como é o caso aqui, não tem advecção térmica. Isso tende o quê? A manter as alturas geopotenciais da forma que elas estão, pelo menos do ponto de vista da forçante térmica. Então, variações de temperatura na horizontal também afeta a posição e variação de centros de alta e baixa pressão nos níveis superiores. Se um centro de alta for mais frio que o ar à sua volta, a pressão diminuirá com a altitude mais rapidamente no centro que em torno dele. Então, é aquele caso que nós vimos lá. Centro de alta de núcleo frio. Alta de núcleo frio. Então, o que acontece? A pressão com a altitude, se o núcleo da alta é frio, ela diminui, a pressão diminui mais rapidamente com a altitude aqui do que em volta. Porque as espessuras entre cada camada, nível de pressão, vamos pegar níveis de pressão separados em 50 HPa. Como a espessura é menor aqui do que em volta, então a pressão vai diminuir com a altitude menor aqui do que, menos no centro do que em volta dele. E a uma altitude adequada, a pressão na posição da alta na superfície não será maior que na área em volta. Então,
Se a superfície de pressão inicialmente na superfície está assim, e ela vai diminuindo a pressão mais rapidamente com a altitude do que em volta, porque aqui é mais frio, a tendência dela, à medida que sobe, é fazer isso aqui. Ela pode até inverter. Então, se ela é uma alta de núcleo frio, ela é alta na superfície, mas pode se transformar numa baixa em nível superior. As altas frias, portanto, enfraquecem com a altitude e se for um núcleo quente, é o contrário. As espessuras vão ser maiores no centro do que na periferia. Então, o que vai acontecer? A alta vai ficando, cada vez a variação de pressão vai fazer com que, no nível superior, a pressão seja bem mais alta aqui do que aqui, porque ela vai, como a camada ela é mais, vai expandindo em relação ao centro, vai ficando cada vez a pressão mais alta em relação às regiões em volta. Então, se inicialmente ela tinha essa inclinação, ela pode ficar mais acentuada, essa curvatura da superfície de pressão. Então, altas quentes intensificam com a altitude. Da mesma forma, baixas quentes são rasas e baixas frias se estendem até níveis elevados. Ou seja, se eu tenho um centro de baixa pressão que é quente, o núcleo, então à medida que eu subo, o centro dela é mais espesso, então a tendência das superfícies de pressão à medida que eu subo é ficarem cada vez mais elevando mais no centro do que em torno dela e tende a enfraquecer abaixo. Agora, se o núcleo é frio, a variação de pressão aqui vai ser maior do que em volta, então tende a acentuar a diferença de pressão entre esses níveis. E aí ela vai ficando cada vez a pressão mais baixa para cada nível do que na região em volta. Se um centro de pressão tiver um gradiente de temperatura através dele, ele se inclinará com a altitude. Isso é um outro... Nós estávamos considerando o centro, né? Núcleo frio, núcleo quente. Agora nós vamos colocar um gradiente de temperatura. Então tem, por exemplo, uma alta, uma baixa e um gradiente de temperatura lateral. Tá? Então o que vai acontecer? A linha, então, quando é no próprio centro, eu vou ter a baixa aqui coincidindo com a baixa em cada um dos níveis, que o núcleo é frio, mais ou mais quente do que está em volta. Agora a gente vai pôr um gradiente transversal. Tá? O que vai acontecer? Centros de baixa pressão se inclinam para o ar frio e os centros de alta pressão se inclinam para o ar quente em altitude. Então vamos lá. Eu tenho uma baixa pressão aqui, tá? E eu tenho aqui um gradiente horizontal com ar mais frio aqui e ar mais quente aqui. Então o que vai acontecer? Entre duas superfícies de pressão, a diferença, a espessura entre elas vai ser menor desse lado do que desse lado aqui, porque o ar é mais frio aqui, mais quente aqui. Então a tendência é que essas regiões menos espessas aqui e mais espessas aqui vão fazer com que tenha essa inclinação. Está bem exagerada aqui, mas é só para a gente poder visualizar. Então a tendência é que a baixa ela vai tendendo em ar superior, a posição onde tem a menor pressão vai tender a ficar cada vez mais deslocada no sentido do ar mais frio, porque está aumentando aqui. À medida que eu estou subindo, aumentando a altitude aqui, as variações de pressão, elas, entre duas camadas, a espessura é menor. Então, aí sendo a espessura maior aqui, ela vai inclinando. Então, o eixo da baixa tende a fazer isso. Se for uma alta pressão, né? Então, vamos lá. Aqui, ar frio e ar quente. A tendência é que as superfícies de pressão, as espessuras vão ficando maiores aqui do que aqui. Então, a alta vai se deslocando no sentido do ar mais quente, vai inclinando o eixo dela aqui. Isso é porque tem o gradiente de temperatura que é transversal ao eixo do centro de pressão. Então, a esse tipo de comportamento de inclinação do eixo das baixas pressões ou das altas pressões, nós chamamos de baroclinicidade.
né? E é decorrência do quê? Da não coincidência entre os campos de pressão e o campo de temperatura. Eles não são coincidentes, tá? Quando existe essa coincidência dos campos de pressão e temperatura, aí nós chamamos de barotropia. Aí a situação da barotropia são aqueles casos que a gente viu anteriormente de alta de núcleo frio ou núcleo quente, baixa de núcleo frio ou núcleo quente, em que na realidade aquilo chama barotropia equivalente, em que os máximos de temperatura, né, ou mínimos de temperatura coincidem com máximos e mínimos de pressão. E isso vai implicar em quê? Em alinhamento entre o campo de espessura e o campo de altura geopotencial. Na baroclinicidade, como o exemplo que a gente viu anteriormente, em que os campos de altura geopotencial eles estão desalinhados do campo de espessura. Então, quando tem essas inclinações, baroclinicidade. Quando eles estão alinhados, é barotropia. Ok, agora nós vamos ver um outro conceito da dinâmica, que é vorticidade. Tá? Então, a vorticidade é uma medida microscópica da rotação em um fluido. Matematicamente, é um campo vetorial definido como rotacional do campo de velocidade. Então, esse é o símbolo aqui, a letra zeta, vetor, é o que? É o rotacional do campo de velocidade. Então, vamos lá, conceitualmente. Um objeto sólido, tá? Vamos imaginar aqui essa borracha. É fácil a gente ter a interpretação do que é a rotação, né? Desse objeto sólido, pode ser uma rotação assim, uma rotação assim. É relativamente simples a gente imaginar o que é a rotação. Agora, a rotação de um fluido, a gente pode imaginar, né, vários tipos de rotação. A gente pode imaginar que é uma coluna de fluido que está girando, a gente pode imaginar que vamos ampliar essa coluna de fluido e a periferia do fluido está girando só, né? É um conceito um pouco mais complexo, porque à medida que eu vou diminuindo o tamanho, por exemplo, o raio dessa coluna, fazendo ela tender a zero, quando chega no ponto, né, como é que meio difícil a gente imaginar um ponto de um fluido girando, que é fácil a gente imaginar o fluido, uma partícula de fluido fazendo uma trajetória circular, aí a gente tem uma ideia relativamente simples, né? Isso aqui é a rotação de um fluido. Na realidade, isso aí é o que a gente chama de circulação do fluido. E o que acontece? Quando uma região de circulação, a gente faz a região de circulação tender a zero, o que está acontecendo é que a gente está olhando a rotação de um ponto do fluido. Esse é o conceito de vorticidade. Quando a gente faz a circulação tender a zero a área, então é como se fosse olhando um ponto do fluido girando. Tá? Então, devido à rotação da Terra, qualquer corpo, incluindo as porções de ar da atmosfera, que se move com a Terra possui vorticidade, que é a chamada vorticidade planetária. A maneira mais simples da gente ver e imaginar isso é o seguinte: vamos nos posicionar no Polo Sul, ficar parados lá em relação à Terra. Estamos parados em relação à Terra exatamente no Polo Sul ou no Polo Norte. É a forma mais fácil da gente visualizar. E aí o que vai acontecer? A Terra está girando, né? Como a Terra está girando, na minha posição, eu estou girando com a Terra, eu não estou me movimentando em relação à Terra, mas como a Terra está girando, eu estou girando junto com ela. Então eu tenho um movimento de rotação também, porque eu estou preso, vamos supor assim, em relação à superfície da Terra, a Terra está girando, estou girando também. Essa é a chamada vorticidade planetária. Ela se apresenta em qualquer latitude, exceto no Equador. No Equador eu não tenho rotação. Né? Se eu estiver no Equador, eu estou girando
normal à superfície, eu não tenho rotação em torno da minha posição. Agora, qualquer outra posição, exceto o equador, eu tenho esse sentido de rotação. Anteriormente, a gente falou lá que a gente tem o vetor ômega, né? Que é aquele rotação da Terra. A orientação desse vetor é positiva no hemisfério norte e negativa no hemisfério sul, não é? E exatamente o que acontece isso. Esse vetor, ele é a expressão da vorticidade planetária, a rotação da Terra. E o que acontece? Se ele é negativo no hemisfério sul, positivo no hemisfério norte, tem algum lugar que é zero, que é o quê? Sobre o equador. Então ali não há rotação, mas a rotação é em torno do eixo normal à posição onde você está. Qualquer outra posição da Terra, existe esse sentido parado em relação à superfície da Terra. Só o fato da Terra girar, a gente tem um movimento de rotação em torno da nossa posição, que é, a gente aparentemente é lento, mas não é bastante rápido, né? E aí a gente vai girando, mesmo que não tenha movimento em relação à superfície da Terra. Está associado ao movimento de rotação do planeta, por isso que a gente chama de vorticidade planetária. Então, qualquer fluido que esteja girando com a Terra, mesmo que não tenha movimento relativo à Terra, tem alguma rotação que é chamada vorticidade planetária. No hemisfério norte, a vorticidade planetária é positiva, no hemisfério sul ela é negativa, como a gente já falou anteriormente. A vorticidade planetária é expressa pelo quê? Pelo parâmetro de Coriolis. É exatamente isso. F é 2 ômega seno de φ, onde ômega é a velocidade angular de rotação da Terra e φ é a latitude. Então, isso é demonstrável, né, que a gente chama de rotação de corpo sólido. Então, qualquer corpo que esteja em rotação, que a gente chama rotação de corpo sólido, imagina um disco de madeira que é preso no centro e ele está girando. Então, o que acontece? Ele está girando com uma determinada velocidade angular. A gente consegue demonstrar que a vorticidade de qualquer ponto desse disco rígido que está girando, a vorticidade é 2 vezes a velocidade angular de rotação desse disco. Isso é demonstrável. Tá? Então, essa é a vorticidade que a gente chama de vorticidade de rotação de corpo sólido. Tá? Vamos supor que a Terra é um corpo sólido que está girando com velocidade angular ômega. Tá? Então, no polo vai ser o quê? 2 vezes ômega. Por quê? O seno de 90 graus é 1. Então, 2 ômega seno de φ vai dar 2 ômega. E se eu tiver no equador, qual é o valor? Seno de 0 é 0, então a vorticidade planetária é 0. Então ela evolui de 0 até o valor máximo positivo 2 ômega, porque está no hemisfério norte, e menos 2 ômega, que é o mínimo, está no polo sul. E o sinal é simplesmente pela orientação, em termos da convenção de sinais, porque são invertidos. Né? E isso nós estamos falando. Não há movimento em relação à superfície da Terra. É só movimento da própria Terra. Então, o ar atmosférico, vamos supor que não houvesse vento, que o vento é a medição da velocidade do ar em relação à superfície da Terra. Então, a atmosfera estivesse movendo exatamente com a Terra, sem movimento relativo relativo à superfície da Terra. Move junto. Cada partícula de fluido possuiria uma vorticidade planetária que é expressa por 2 ômega seno de φ. Partículas de ar em movimento, em geral, possuem vorticidade adicional relativa à superfície da Terra, chamada vorticidade relativa. Agora, o conceito, a gente vai colocar o fluido se movendo em relação à superfície da Terra. Então, ele poderá ter um outro tipo de vorticidade, que é relativa à
superfície da Terra que ele está se movendo em relação à superfície da Terra. Tá? Esse aí é a chamada vorticidade relativa. Então, a vorticidade relativa, né, nós podemos interpretá-la como a soma de dois efeitos. O efeito da curvatura do escoamento, que a gente chama vorticidade de curvatura, tá? E a variação da velocidade do vento transversal às linhas de corrente, que a gente chama de vorticidade de cisalhamento. Aí, no caso, é cisalhamento lateral, né? Porque o que vai interessar para a gente é esse efeito de rotação, mas em relação à superfície da Terra. Tá? Então, a figurinha a seguir ilustra esses efeitos. Vamos imaginar aqui, então esse é o plano XY, tá? Então é o plano horizontal, é o plano da tela. E imaginar aqui que eu tenho uma linha de altura geopotencial aqui, estou no hemisfério sul. Eu tenho uma linha de altura geopotencial aqui. E outra linha de altura geopotencial aqui. Vamos supor que eu estou na superfície de pressão de 500 HPa. Aqui eu tenho uma altura geopotencial menor nessa linha aqui do que nessa aqui. Então, isso aqui são regiões de baixa pressão, porque são menores alturas geopotenciais, e aqui é região de alta pressão, que eu tenho maiores alturas geopotenciais. Então, vamos lá. Se a hemisfério sul baixas desse lado e altas desse lado, o escoamento geostrófico ou de vento de gradiente, mais ou menos segue, então, paralelo às isoípsas. Então, seria de oeste para leste, acompanhando as isoípsas. Isso aqui é o vento geostrófico nessa região, ou vento de gradiente aqui. Tá? Então, vamos ver. Nessa região aqui de baixa pressão, ó, a circulação ela tem esse sentido horário, ó, sentido horário. Né? Então, aqui a nossa convenção vai ser o seguinte: rotações no sentido horário pela regra da mão direita. Então, só ter cuidado que a câmera aqui está invertida, né? Mas assim, regra da mão direita, se a gente colocar a rotação no sentido horário, façam aí com a mão direita sentido horário, aí vai dar, a convenção é rotação no sentido horário, polegar para baixo, quer dizer que é vorticidade negativa. Rotação no sentido anti-horário, com a mão direita, então é o polegar para cima, então é vorticidade positiva. Então, para o hemisfério sul, vorticidade ciclônica para baixo, vorticidade anticiclônica para cima, de hemisfério sul. No hemisfério norte é invertido, tá? Mas o que vamos olhar aqui é o hemisfério sul, então, mas no hemisfério norte é invertido. Vorticidade ciclônica, no caso do hemisfério sul, sentido horário de rotação, como está ali em torno da baixa, negativa. Anticiclônica no hemisfério sul, regra da mão direita, circulação horizontal no sentido anti-horário, vorticidade positiva. Então aqui, ó, o ar que esteja acompanhando essa curvatura, ele está ganhando vorticidade relativa ciclônica, negativa, porque está associada à circulação de um ciclone, um centro de baixa pressão. Aqui o ar ganha vorticidade relativa anticiclônica, que no hemisfério sul é positiva. Então é isso aqui, ó, a circulação em torno da alta não é assim? Então é assim, ó, está ganhando vorticidade anticiclônica aqui, ó. Essa setinha está dizendo isso aqui, ó. Anticiclônica, e se tivesse outra setinha aqui, é ciclônica, tá? Essas aqui então são isoípsas, com baixas aqui e altas aqui. E um ponto importante aqui. Essa região aqui, ó, onde tem essa curvatura acentuada, isso aqui a gente chama, se unirmos esses pontos aqui onde tem a maior curvatura aqui, a gente chama de cavado. E essa aqui, ó, onde é a circulação, é circulação ciclônica. Onde é anticiclônica, isso aqui a gente chama de crista. Aí o símbolo que a gente usa para o cavado são essas duas linhas paralelas, e para a crista essa linha quebrada. Tá? Então, o que é o cavado? O cavado é uma região em que, se eu
perpendicular a ela, ou me deslocar perpendicular a ela, todos os pontos transversais a ela vão ter alturas geopotenciais maiores do que a região onde eu estou. Então vamos supor, aqui vamos supor que isso aqui fosse 5.500 e 5.600 metros de altura geopotencial. Aqui é 5.500. Se eu saio para cá, eu vou pegar maiores valores que 5.500 e para cá também. Aqui, 5.550. Se eu vier para cá, maiores valores, para cá, maiores valores. Daqui, 5.600. Se eu for para cá, vai ser algum valor maior. Se eu for para cá, seria algum valor maior. Então, essa faixa aqui é como se fosse um vale, né? E aí, qualquer posição que eu saia para o lado dela, eu vou encontrar alturas geopotenciais maiores, né? Estou me deslocando a partir do vale, eu vou subir. E a crista é o quê? É a região na crista, lateralmente afastando dessa faixa, todas as alturas geopotenciais são menores. Então, ó, vamos supor, eu falei, aqui era 5.500, 5.600. Dessa aqui, se eu sair para o lado, ó, 5.600, os valores estão diminuindo. Vou ter valores menores que 5.600. A partir daqui, vamos supor que é 5.550. Venho para cá, está tendendo a diminuir, ó, atingir 5.500 e 5.500. Aqui é 5.500, vindo para cá, deve ser algum valor menor que 5.500, sei lá, 5.450, 5.450. Então a crista é como se fosse exatamente o cume de uma região mais alta em termos topograficamente, né? Quando eu me afasto daqui, qualquer posição que eu vou lateral a ela, vai ser alturas geopotenciais menores. Tá? E isso está associado... Então, podemos imaginar que o cavado é como se fosse uma extensão, pega um centro de baixa pressão, que seria um núcleo fechado, e estica ele. Aí é uma extensão de uma baixa. E uma crista é como se fosse uma extensão de uma alta. Então, essas são as definições de cavado e crista. Então, aqui, as alturas geopotenciais são menores do que qualquer posição do lado. E aqui, elas são maiores ao longo dessa faixa. Como é que a gente identifica? Pelo sentido de circulação. Se a circulação é ciclônica e tem essa faixa aqui, onde eu estou colocando esses valores de onde a curvatura é mais acentuada, essa é a região do cavado e, analogamente, a região da crista é essa aqui. Agora, existe um outro tipo de vorticidade, que é a vorticidade de cisalhamento. Então, vamos imaginar aqui, estou no hemisfério sul ainda, eu estou aqui com uma região, isso aqui é o plano horizontal também, estou olhando de cima, né? Esse é o plano horizontal. Eu tenho uma região aqui com vento mais forte e o vento ao lado, então é cisalhamento lateral agora. Ao lado o vento está mais fraco. Então, vamos imaginar que eu tivesse um objeto que está inicialmente perpendicular a esse vento aqui, com uma extremidade aqui e outra extremidade aqui. Tá? Como essa parte central está se movendo mais rápida do que essa aqui, o que vai acontecer é que, depois de algum tempo, essa extremidade aqui de baixo do objeto vai estar aqui e a outra extremidade está um pouco atrás. Então, se ele saiu aqui perpendicular, no momento, depois de um tempo, ele vai estar inclinado assim. Então, o que aconteceu? No caso, tá, ele fez isso aqui, ó. Na figura, ó, ele estava com essa parte aqui, estava andando mais lentamente do que essa aqui se adiantou em relação a ele. Então, ele ganhou um pouco de rotação, porque uma parte dele andou mais rápido do que outra. Vamos supor que fosse um objeto rígido. Então, é como se ele ganhasse uma rotação nesse sentido anti-horário. Agora, vamos supor que o objeto estivesse aqui, inicialmente perpendicular a esse vetor de vento. Depois de um tempo, essa extremidade dele aqui andou mais do que essa outra extremidade aqui. Então, ele estava assim, depois de um tempo ele fica inclinado assim. É como se ele ganhasse uma rotação no sentido horário, que é o quê? Horário é vorticidade ciclônica, anti-horário, vorticidade anticiclônica. Então, análogo nas outras posições aqui. Então, o fato do fluido se mover mais rápido em uma região
mais rápido do que outra região, pode fazer com que haja essa deformação, e aí o que acontece? Essas inclinações, elas vão agir como se fosse introduzindo rotação no fluido. Então, aqui é o conceito de vorticidade de cisalhamento. Aí nós estamos olhando de cima, tá? Então, movimentos horizontais. Em coordenadas geográficas locais, que aí a gente está falando de x, y, a vorticidade relativa é expressa por, aí essa componente vertical da vorticidade aqui é zeta igual del v, del x menos del u, del y. Então, assim, eu tenho um campo de velocidade, tá? Aí eu tenho o campo vetorial, que cada ponto eu vou ter um valor da componente de velocidade u e a componente de velocidade v, né? Então, se eu pegar a taxa de variação da componente v na direção x e diminuir da taxa de variação da componente u na direção y, isso aqui é a chamada vorticidade relativa. Então, a vorticidade planetária é f e a vorticidade relativa é zeta. Tá? Então, o conceito geral de vorticidade é a rotação de um fluido. A gente começou falando de zeta, só que aquela especificamente, a gente está falando da vorticidade relativa. Tá? Então, está sendo colocado aqui o quadrinho que mostra, se eu pegar um vetor velocidade tridimensional, né, aí eu obtiver o rotacional desse campo de velocidade, né, que é isso aqui, ó, que é aplicar o produto vetorial entre o operador nabla, né, e o vetor velocidade, que pode ser tridimensional. Aí eu pego o resultado e faço o produto escalar com o vetor unitário K. Ou seja, eu estou pegando esse rotacional e estou pegando só a componente dele que dá na direção, referente à componente que da direção vertical, que é K. Por isso que aqui o zeta está aparecendo como vetor, porque é a forma mais generalizada de vorticidade. Quando a gente está olhando agora do ponto de vista geofísico, aí tem duas, tem a planetária e tem essa que é a relativa, tá? E aí o que acontece? O que a gente está vendo que nos interessa são só esses efeitos de rotação por curvatura ou por cisalhamento que estão associados ao movimento horizontal. Por isso que vão aparecer só componentes U e V aqui. Essa é a parte que nos interessa para fazer análise de vorticidade. Do ponto de vista de vorticidade relativa, é isso que nos interessa. Então, do ponto de vista matemático formal, a vorticidade relativa é o produto escalar entre o vetor unitário K e o rotacional do campo de velocidade. Ou seja, é a componente vertical do vetor, que é a resultante do rotacional do campo de velocidade, que vai ser aquela parte que vai ser referente aos movimentos horizontais. Aqui, quando eu coloco dessa forma, já está incluído aqui as duas formas de interpretação da vorticidade. A gente pode interpretar como a soma de vorticidade de curvatura e de cisalhamento, mas quando a gente faz matematicamente, aqui já estão as duas contribuições. A soma da vorticidade planetária e da vorticidade relativa é chamada vorticidade absoluta, indicada pela letra eta. Então, eta vai ser zeta mais f. Tá? Nas latitudes médias e altas, ou seja, exceto nas regiões tropicais e equatorial, a magnitude da vorticidade planetária é geralmente maior que a magnitude da vorticidade relativa. Então, a gente pode até imaginar, mas a Terra gira tão lentamente assim, então a vorticidade planetária é pequena e a gente tem ventos, né, de, sei lá, 200 km por hora na atmosfera, então a vorticidade planetária é muito menor que a relativa, não. Em termos de ordem de grandeza,
nas médias e altas latitudes, a vorticidade planetária ela é bem maior que a vorticidade relativa. E é importante destacar isso se não ficou tão claro anteriormente, né? A vorticidade planetária, então, é a expressão do efeito de Coriolis. E o que acontece? No Equador não tem efeito de Coriolis. Efeito de Coriolis é máximo nos polos. E ele é zero, é nulo no Equador. Então, toda essa teoria que a gente está vendo, o mais importante balanço de forças entre forças de gradiente de pressão e forças de Coriolis, é para regiões de latitude média para alta. Pode pegar até a região subtropical do Brasil, mais ali mais ou menos do sudeste do Brasil para o sul. Mas não vai valer essa teoria, vai valer próximo, por exemplo, da região norte e nordeste do Brasil, que está ali, está muito perto do Equador. Ali a dinâmica, as forçantes são diferentes e são estudadas em uma outra disciplina chamada meteorologia tropical. Aí lá são outras forçantes as mais importantes. O balanço principal de grande escala, entre Coriolis e força gradiente de pressão, só vale onde Coriolis é importante, que é de latitude média para alta. Próximo ali ao Equador, veja que é F igual a 2 ômega seno de φ. Se o φ é próximo de zero, então o F vai ser próximo de zero. Então vai ser outro balanço de força. Então lá não tem considerações geostróficas, não valem em regiões próximas do Equador. Isso é só em latitude média. Por isso que a gente está sempre fazendo essa hipótese. Não, considere φ igual a 45 graus, que é representativo da ordem de grandeza do efeito de Coriolis em latitude média. E esses efeitos que a gente vai utilizar para analisar sistemas meteorológicos, nós vamos analisar sistemas meteorológicos de latitude média. Não é sistema meteorológico tropical. Sistema meteorológico tropical é outra disciplina. Por quê? Porque a teoria que a gente está usando aqui é de o efeito de Coriolis é significante. Então a vorticidade planetária é significante. E nós vimos, do ponto de vista de escala, Coriolis é importante, mas fazendo essa ressalva de latitudes médias. E o Brasil? O Brasil está lá com latitude ali em torno de 30 graus. Ali a região subtropical ainda vale. Aí torna o problema um pouco mais difícil, porque a gente está numa região de transição entre a latitude média e tropical e a região subtropical. Mas ali podemos adiantar dizendo o seguinte: até o sudeste do Brasil vale essa teoria aproximadamente. Dali para cima, aí as considerações para análise meteorológica já são diferentes, porque o efeito de Coriolis, esses modelos que a gente vai ver, conceituais, que são baseados na meteorologia sinótica de latitude média, mais para a região ao norte do sudeste do Brasil, ou seja, indo para o nordeste do Brasil e norte do Brasil, não vai valer, porque, do ponto de vista dinâmico, a teoria já é diferente. Não há importância do efeito de Coriolis. Bom, agora nós vamos ver a equação da vorticidade. Então, para movimentos na escala sinótica, a equação da vorticidade pode ser deduzida a partir das componentes horizontais das equações do movimento. Lembrando, o que nos interessa é aquela parte da vorticidade que afeta os movimentos, ou está associado aos movimentos horizontais. Tá? Então, nós vamos obter a equação da vorticidade dessa forma. Nós vamos pegar a componente x das equações do movimento, derivá-las em relação a y, e a componente y da equação do movimento e derivá-la em relação a x. Então vamos lá. Então nós pegamos essa componente, que é a componente x da equação do movimento, a termo derivada local, del del t, aqui o termo associado à advecção, u del dx mais v del dy w del dz,
menos FV, né, igual menos 1 sobre o rho del P dx. Tudo isso aqui a gente deriva em relação a y. Chamamos de 1. Pegamos a outra componente y, del v dt, mais u del v dx, mais v del v dy, mais w del v del z. Lembrando, isso aqui é a derivada total de u e a derivada total de v. D, aquele D maiúsculo, du dt, e aqui dv dt, aquele D maiúsculo. Mais fu, termo de Coriolis, menos 1 sobre rho del P dy. Essa é 2, que a gente pega e deriva tudo em relação a x. Essa operação é bem laboriosa do ponto de vista algébrico. Tem muita continha para fazer aqui, né? Então, aqui é o resultado final. Então, nós fazemos isso, pegamos o resultado, que é a equação 1, menos a equação 2. Tá? Ou, melhor dizendo, corrigindo. Nós subtraímos 1 de 2. Então, fazemos 2 menos 1. Tá? Então, nós vamos ter isso aqui como resultado. ddt de zeta mais f vai ser igual a menos zeta mais f, que multiplica del u dx mais del v del y, menos del w del x del v del z, menos del w del y del u del z, mais 1 sobre ρ2 del rho del x del p del y, menos del rho del y del p dx. Essa é a equação 3. Né? Então, depois de fazer muitas manobras algébricas aqui, a gente chega a essa expressão aqui, onde zeta é del v dx menos del u dy, que é a vorticidade relativa. Né? E a vorticidade planetária é o f. Tá? Então, aqui, ó, isso é a derivada total de zeta mais f. Tá? Ao se efetuar a análise de escala da equação da vorticidade 3, é essa aqui, ó, para movimentos na escala sinótica, verifica-se inicialmente que no termo de divergência, zeta é muito menor do que f, ou seja, a vorticidade relativa é pequena na presença da vorticidade planetária. O termo que a gente chama de divergência é esse aqui, ó. Esse aqui todo. E aí, para latitudes médias e altas, esse termo é muito menor do que esse. Então, nós ficamos tentados aqui a fazer aquela aproximação. Então, vamos desprezar zeta na presença de f, e aí a gente simplifica essa equação. Só que, nesse caso, não é conveniente que a gente faça isso, porque senão isso vai dificultar que a gente possa interpretar determinados resultados. Tá? No entanto, é conveniente manter esse termo na equação para efeitos de análise que nós vamos fazer posteriormente. Tá? O balanço principal na equação em escala sinótica, então, quando a gente analisa escala sinótica, né, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ele vai ser desprezado. Tá? Esse termo aqui é chamado termo de inclinação. Tá? É vorticidade que o fluido ganha na horizontal quando o eixo de rotação do fluido ele tende a ficar na vertical. Então, ele está associado a esses termos aqui. Isso aqui é o termo de inclinação e ele é desprezado na presença dos outros. Esse termo aqui é o chamado termo solenoidal. Ele é um termo que, devido à existência do campo de densidade não coincidir com o campo de pressão. Né? Então, nesse caso aqui, ele é um termo que ele imprime rotação no fluido devido a não haver coincidência entre os campos de densidade e de pressão. E ele é considerado, em movimentos de grande escala, também é desprezado. Tá? E o que vai sobrar é isso aqui, ó. É o termo ddt zeta mais f igual menos zeta mais f du dx mais du dy. São esses aqui que vão sobrar. Tá? Aí, ó, esse h foi colocado para lembrar que a gente está falando da parte da derivada total, mas só referente aos termos horizontais, não tem a parte da derivada total vertical, porque nós pegamos só
as componentes horizontais do vento. Tá? Então fica isso aqui. Na realidade, o que acontece? Aqui havia o termo W, aí o que acontece? A gente considera pequeno quando a gente compara com termos horizontais, desprezamos ele também. Então, por isso que aparece aqui o H. Tá? Mas havia um termo lá também da advecção vertical de vorticidade que foi desprezado. Então sobraram só os termos horizontais. Então vai ficar del t, derivada local de zeta mais f, mais u, o gradiente que multiplica del x de zeta mais f, mais v que multiplica del x, del y de zeta mais f. Só os termos componentes da derivada total, só os horizontais. O termo vertical foi desprezado. Como na equação da continuidade o escoamento pode ser considerado como incompressível, nós já vimos isso, é demonstrável, nós não vimos uma demonstração, mas para a escala sinótica vale, né? Porque isso é uma decorrência, né, da análise de escala, a gente chega a essa conclusão, que nós não vimos, mas abordamos quando nós falamos da equação da continuidade. Então, em primeira aproximação, ou seja, considerando que o escoamento é incompressível, então nós vamos ter que, seria o quê? Del dx mais del v dy mais del w dz igual a zero. Então eu posso dizer que del dx mais del v dy vai ser igual a menos del w dz. E vou substituir aqui. Logo, a equação 4, essa aqui vai ficar nessa forma aqui. D dt de zeta mais f, sendo a parte horizontal, vai ser igual a zeta mais f, que multiplica del w del z. Essa é a equação 5. Tá? Então, substituímos aqui. E como é menos del w del z, com esse menos fica positivo. Então, sinal agora é positivo. O subscrito H na derivada material indica que a derivada é medida seguindo o deslocamento horizontal das porções de fluido, só a parte horizontal. Então vamos lá. A partir da equação 5, essa aqui, né, pode-se obter uma expressão para a tendência da vorticidade relativa. Aí é que fala, não, vamos falar equação da tendência da vorticidade, mas é só da vorticidade relativa. Tá? Então, é uma forma de expressar também. Tá? Porque aqui, ó, zeta mais f é a vorticidade absoluta. Aí aqui está falando, não, vamos chamar de equação da tendência da vorticidade, porque a gente vai enfatizar só a parte relativa. Porque é essa que vai nos interessar quando nós estivermos olhando o movimento do fluido em relação à superfície da Terra. Vai ser a vorticidade relativa, é essa que vai interessar para a gente. Então, vamos lá. Inicialmente, nós observamos o seguinte. Esse termo aqui, ó, vamos pegar só, porque vamos abrir essa derivada, eu teria a derivada total de zeta mais a derivada total de f, só a parte horizontal. Então, seria dzeta dth mais df dth. Então, vou pegar só a parte df dt, a parte horizontal, né? Seria derivada local de f, del f dt, mais u, del f dx, mais v del f dy, porque é só horizontal. E aí, o que tem? F é o quê? F depende apenas da latitude. Se eu estou no ponto fixo, e aqui é o referencial euleriano, eu estou no ponto fixo, F não muda no tempo, porque não muda a latitude. Então, esse termo é zero. E U del F dx. F não depende da longitude. F depende só da latitude. Então, F depende só de Y, não depende de X. Então, esse termo aqui é zero. Então, todo esse termo aqui, ele vira simplificado para V del F del Y. Tá? Por quê? Del F dt igual a zero e del F dx igual a zero. Uma vez que F é 2 ômega seno de φ, e φ só depende de Y. Então, esse termo aqui não depende de X, e esse aqui não depende do tempo. Então, eles são zero. Utilizando o resultado acima em 5, então nós vamos ter o quê? Que, se nós abrirmos esse termo de zeta, nós teríamos o quê? A derivada total de zeta. Então, seria só essa parte aqui.
dH zeta dt. Seria o quê? Del zeta del t mais U del zeta del x mais V del zeta del y. Só a parte horizontal. Então, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Del zeta del t mais a parte horizontal do vetor velocidade, fazendo produto escalar com o gradiente de zeta. Aí, como eu só tenho componente horizontal, vai ficar del zeta del t mais U del zeta del x mais V del zeta dy. Aí foi compactado dessa forma aqui. Menos, aí eu passei para o lado direito, vai ficar menos a parte horizontal do vetor velocidade, produto escalar do gradiente de zeta. Só a parte, então, do gradiente que interessa a horizontal. E isso daqui é o quê? É a advecção de vorticidade relativa. Né? O outro termo, que é a parte referente à vorticidade planetária, é o V del F del Y. Então, ele estava aqui do lado esquerdo, ó, passei para o lado direito. Então, era o dF dt, com o subscrito H, estava do lado esquerdo, virou, foi simplificado para V del F del Y, foi para o lado direito, ficou com o sinal menos. Mais o termo da divergência, que é o zeta mais F del W del Z. Esse aqui. Então, essa aqui é a chamada equação da tendência da vorticidade. Aí, nesse caso, nós estamos falando tendência da vorticidade relativa. Por quê? Porque nós vamos estudar agora como é que o escoamento em relação à superfície da Terra, que são os sistemas meteorológicos que nós estamos observando do nosso próprio sistema de coordenadas não inercial, os centros de baixa pressão, de alta pressão, os cavados, eles todos se apresentam em relação à superfície da Terra. Tá? Então, são esses aqui que vão nos interessar, esse ponto de vista de análise do movimento relativo à superfície da Terra. E aí será influenciado pela vorticidade planetária e pela própria vorticidade relativa. Posteriormente, então, nós vamos, na parte de análise meteorológica, lá no final da disciplina, nós vamos voltar a essa equação e vamos utilizá-la para fazer interpretação da evolução de sistemas meteorológicos.